Amém? É um prazer estar nesta noite, fazendo essa parte tão especial, né? Deus é o Deus da oportunidade, amém? Deus que nós servimos dá oportunidade, e quando Ele dá oportunidade, segura, amém? Quero só perguntar para vocês, quem não conhece o pastor Osíris, que se dizem pastor Osíris, quem não conhece, levante a mão, quem não conhece? Olha, então todo mundo me conhece, né? Mais de ouvir falar dele, né? Amém? Porque de pregar a palavra, de dar uma palavra, de falar de oferta, vocês nunca viram e nunca ouviram, né? Então do pastor vocês podem nem que não esperar nada, tá bom? Nem espere nada dele, porque ele não tem nada a oferecer. Mas o lá de cima pode oferecer tudo. Tudo que você precisa e tudo que você busca. Amém? Então, nós vamos ler uma palavra. Daqui um pouco a gente vai estar chamando vocês para trazer o dízimo. Depois para nós estar levantando a oferta. E creio que Deus tem uma bênção muito grande para você. Você sabe por quê? Porque foi vocês que Ele escolheu nesta noite. Quantas pessoas poderiam estar no teu lugar, mas foi você, não foi outro. E assim ele trouxe, não pelo frio, não foi pelo frio que você veio porque o Espírito de Deus te trouxe. Pode ter certeza disso, você não veio por mim, e nem eu também. Se eu estou aqui, é porque o Espírito de Deus nos trouxe vocês também, senão vocês não estariam aqui. E Deus tem algo para fazer em nossas vidas, né? Quantos minutinhos eu tenho para falar? É 20? 20? Como que é, pastor? 20. Vamos dar uma. Tá. Já passam uns 2 minutos, né? Então 15. Então temos mais 18 minutos, né? Mais 18. Se eu passar, vocês dão uma. Como é que tem como é que vocês fazem? Quando está pertinho, dá uma puxadinha no paletó, né? Amém? Deixa eu pegar aqui o óculos, que com o óculos a gente tem que a letra é graúda, né? Vocês não liguem, porque olha, eu quero só contar para vocês, mas eu sou quase analfabeto, tá bom? Só tenho o primário, terceiro ano, então estudo, eu não tenho nada. Só ele que pode me ensinar, né? Eu não sei falar, eu não sei quase ler, mas vamos tentar. O que eu não puder, vocês me ajudam, tá bom? Então vamos abrir aqui a palavra de Deus, onde Deus propôs no meu coração. 1 Reis, capítulo 8. Vamos ler até o 16. 1 Reis? Isso, 8. 17. 17? Isso. 1 Reis 17. 17, 8. Lemos do primeiro até o 16, tá bom? Podemos ler? E diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi. Sarepta, não sei, eu não consigo. Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou. Ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele o clamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha
numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meus filhos, comê-los e morremos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um pouco, um bolo pequeno, e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesma, para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias, e da panela e a farinha não se acabou, e da botija e do azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Então, aquilo que eu digo, a minha leitura assim não é muito legal, mas dá para entender. Vocês conhecem a palavra mais do que a gente, né? Então, mediante essa palavra, a gente vê aqui que Elias, todos vocês conhecem, é um homem de oração. Quando ele orava, Deus assim o respondia, né? As orações. Então diz assim: e veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe e vai a Sarepta, que quer precede de Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então Deus fala com Elias para ele ir naquela cidade que tinha uma mulher que ali iria sustentar ele. E nós vemos que aquele homem, quando ele chega, não sabemos quantos dias de caminhada que ele chega para chegar até naquela cidade. Então ele se levantou e se foi para esse lugar. E chegando-se à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Então nós vemos que quando ele passa pela porta da cidade, que ele chega na porta da cidade, ele chega na cidade, ele diz que ele encontra ali uma mulher juntando cavaco, juntando lenha, que o propósito dela ali era fazer um fogo, para fazer um bolo, para depois eles se alimentarem, e a esperança dela era de morrer. Não era isso que ela fala? De morrer. Mas nós vemos que Deus, ele chega na hora certa para todos. Deus chega na hora certinha para você. Deus chegou na hora certinha para mim. A palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos Jesus, e foi Jesus quem nos escolheu. Então Jesus, Deus enviaste Elias a hora certa. E essa mulher era viúva e não tinha quase nada, apanhando lenha. E ele chamou e disse: traz-me, peço-te, uma vasilha. Aí ele clama, ele chama pelaquela mulher: traga para mim uma vasilha com água, porque ele estava com sede. Para que eu beba. E indo ela buscá-lo, ele chamou e disse: traz também um bocado de pão na tua mão.
Então, assim que aquele homem pede água e a mulher sai para trazer a água, ele pede: traz também para mim um pão na sua mão. Porém ela respondeu: tão certo que vive o Senhor teu Deus, tão certo como vive o teu Deus, Senhor teu Deus, nada tenho na cozinha, somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite. Então essa mulher, ela não tinha quase nada, né? Tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Que esperança que essa mulher tinha? Essa mulher só tinha uma esperança de se alimentar daquele alimento e depois morrer. Mas ali chega o profeta de Deus, chega um homem de Deus e muda a história daquela mulher, daquela família. Aqui vem apanhar 2 cavacos e vou preparar esse resto. Vou preparar esse resto que tem aí de comida para mim e para meu filho. E depois morremos. Né? Então é difícil. Só imagine uma pessoa passando uma necessidade, passando uma dificuldade, mas de repente chega até ela a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não traz vida. A palavra de Deus muda, as orações mudam uma história. Todos vocês sabem que uma oração pode mudar uma situação. As orações podem mudar uma causa. E Elias disse: não temas, vai e faz. Então aquele profeta diz: você não temas, mas somente faz. Mas faz primeiro para mim. Já pensou, né? Então eu vejo que obedecer a palavra de Deus, ela traz resultado para nossas vidas. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a palavra do homem de Deus, muda uma história. Então aqui vem uma palavra: faz primeiro para mim um bolo. Aqui fala de um bolo pequeno, não sabemos o tamanho, diz que era um bolo pequeno. Com certeza não daria um bolo muito grande, porque era um punhado de farinha que ele pedia e um pouco de pão. Traz aqui para fora, depois fará para ti. O que será que ele pedia? Traz para fora. Né? Trouxe para fora, acho que para ele comer lá fora aquela comida, né? Para aquela mulher, provavelmente que aquele homem que apareceu era um homem estranho, nunca tinha visto, mas era o homem que Deus enviou. Então é muito importante às vezes nós ficar atento numa palavra, porque às vezes uma palavra pode mudar a história da sua vida. Pode ser por mim, pode ser por outro que depois estiver aqui na frente, pode ser por uma criança, pode ser por uma jovem. Uma palavra pode mudar a tua vida. Tua palavra, uma palavra, ela pode mudar uma história de uma vida. Uma vida pode estar triste, mas se você tiver uma palavra, você pode alegrar o coração dela. Uma pessoa às vezes que você conhece ela no teu trabalho, vocês nem conhecem, mas se Deus mandar dar uma palavra, dê uma palavra, que por causa da tua palavra Deus pode mudar a história daquela vida. Às vezes tem pessoas que estão prontas para tirar a sua vida, mas por causa de uma palavra de Deus, uma palavra sua, Deus muda uma história. E não é diferente de hoje. Deus pode mudar a vida de muitas pessoas aqui. Eu não conheço vocês, e nem vocês eu me conhecem, só de ver, mas de falar comigo muito pouco. Mas Deus pode falar com você. Eu não posso mudar ninguém, e nem podemos,
Mas Deus pode mudar uma história de uma pessoa, como Deus mudou a história desta mulher por causa deste homem. Esse homem tinha o que? Ele tinha uma palavra. O que ele disse? Faça primeiro para mim. Então, o que Deus mandava se fazer nesta noite, faz primeiro para ele. Se tiver que fazer por César, faz por César. Se tiver que fazer para mim, faz para mim. Se tiver que fazer para alguém, faça para alguém. Primeiro. E depois ele vai te acrescentar. Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, é a palavra de Deus. Faz para mim um bolo pequeno, traz-me aqui para fora, depois farás para ti mesmo, para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel, a farinha da panela não acabará. Então, a palavra de profecia. Faz assim, o Deus de Israel. Quem que falava é o Deus de Israel. Da panela, a farinha não acabou, não acabará. E da botija, o azeite não vai faltar. Então a promessa de Deus para nós não é para faltar, tem que sobrar. Não pode faltar. Todos vocês lutam, não sei, eu não conheço a vida de vocês, mas tem pessoas que chegam ao final, está devendo. Às vezes tem que emprestar de alguém. Claro que a Bíblia diz que para muitos, né, aqueles vão ter para abençoar, mas às vezes a dificuldade é tanta que chega lá, principalmente quem usa cartão, tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem que saber administrar. Amém? E assim nós vamos vencer, tá bom? Então você só imagine, lá o que faltava tudo, né? Faltava tudo para aquela mulher. O que ela tinha? Farinha, um punhado de farinha, né? Punhado, você disso aqui, né? Ia dar um bolo pequeno, né? E um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite seria, acho que a metade hoje de uma lata de azeite, né? Mas a palavra de Deus transformou. O homem de Deus, com a palavra de Deus, Deus transformou, porque o homem não foi porque ele quis, ele foi porque o Espírito de Deus falou com ele, e ele foi. E a palavra se cumpriu. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Aquilo que Deus prometeu está em memória dele. Isso se cumprirá na sua vida. E foi-se ela e fez. Então ela ouviu a palavra e obedeceu. Se ela não obedece, ela não recebia. Então ela ouviu a palavra do profeta e obedeceu. Amém? E ela fez conforme a palavra do profeta de Elias, segundo a palavra de Elias. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Amém? Quem sabe muitos anos, né? Porque quando esse homem orava, clamava por Deus, na época da seca, ele orou para Deus, choveu. Ou se ele orou para Deus que não chovesse também, ou não choveu.
Depois ele orou para Deus. Eu só imagine uma seca de... Quando nós pegamos aqui uma seca de quanto? De um ano, né? Que dificuldade, né, que a gente passa. Imagine 3 anos e meio, né? 3 anos e pouco. E da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, que por intermédio de Elias. Amém? Deus sempre quer usar alguém. Deus vai usar alguém. Amém? Nada é em vão de nós estarmos aqui. Que Deus tem algo para fazer nas suas vidas. Amém? Pessoal, vamos fazer uma parte muito importante agora. Você traz o dízimo, você vem aqui, você consagra a Deus, estarei orando para Deus te abençoar. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Todo que tenho aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é Meus irmãos, nós já vamos estar orando pelo dízimo, mas eu gostaria que agora você trouxesse uma oferta especial. Eu creio que quando você saiu da sua casa, você já deve ter trazido, eu podia ter pedido para ter trazido junto aqui, mas não trouxe, não pedi, que nesse momento você traga uma oferta. Eu creio que Deus já propôs no seu coração. Veja qual o melhor que você tem nesta noite para oferecê-lo. Aqui pode colocar aqui a oferta, né? Em nome de Jesus. Traga o melhor seu. Eu não sei qual que é o teu melhor, mas traga o melhor. encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, ó Deus, eu apresento os dízimos, eles já oraram, mas ó Deus, que te abençoa grandemente, dízimo e as ofertas, em nome de Jesus. Eu gostaria que os envelopes, dá para trazer envelope? Tem alguém? Viu, irmão, eu pedi aqui mais uns minutinhos para o César, não vai atrasar em nada, nós só temos a ganhar, amém? Pode ter certeza, que nós só temos a ganhar com esse tempo. Pedi mais 10 minutinhos para ele. Viu, meus irmãos, é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Deus, Ele dá uma oportunidade, e aquilo que eu disse, a gente não pode desperdiçar aquilo que Deus propôs em nosso coração. E eu, esses dias, conversando com o missionário César, e eu perguntei, missionário, como é que está a construção, como é que está a reforma? E ele falou que está orando para Deus mandar recurso. Daí eu disse, missionário, se quer que eu fale, que eu distribua uns envelopes, para que a igreja seja abençoada. Porque quando nós damos, a Bíblia diz assim, que é dando que você recebe. Então quando nós damos para Deus, nós estamos sendo abençoados. Por quê? Porque é benefício para todos nós. Tudo isso aqui que vocês já deram é benefício para nós. Não é só para vocês, é para mim, porque eu participo. Amém?
Então nós vemos que aqui ele está com um pouco de dificuldade, mas o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, e Ele pode prover o dinheiro para suprir, para fazer tudo isso aqui, e ainda sobrar, porque o Deus que nós servimos é aquele que multiplica e sobra. Não é para faltar, é para sobrar. O Deus salário é para sobrar, ele não vai mais faltar, nunca mais vai faltar no salário de vocês, nunca mais a partir de hoje, o salário de vocês nunca mais vai faltar. E eu gostaria que todos pegassem, amém? Até as crianças podem pegar, você sabe por quê? Porque o pai, tem a jovenzinha, o pai dá uma mesadinha, não importa, não sei de quanto, amém? Mas elas recebem. Ninguém pode dizer aqui que não ganha nada. Se ela lá que tinha bem pouquinho, ela tinha ainda um punhado de farinha, e ela tinha ainda um pouquinho de azeite, nós não podemos dizer que não tem nada. Todos vocês têm, amém? Todos vocês têm. Então, eu quero distribuir esse envelope, e eu estarei orando 30 dias por vocês, mas só que aquilo que Deus pôr no teu coração, traga, não importa. Uma vez, uma pessoa pediu uma oração para mim, acerca de um negócio que não tinha quem fazia receber, estava encalhado, estava travado, e ela veio e pediu, e ali eu orei, crendo que Deus ia mover o coração do patrão que não tinha pagado a dívida. E de repente, passado pouquinhos dias, um mês, nem um mês, me chamaram para fazer uma oração, meu Deus, né? E agora, né? Claro, qualquer hora a gente vai, né? Seja de madrugada, seja de dia, qualquer horário, o pastor está pronto para ir orar, né? Digo, meu Deus do céu, né? Eu vou lá orar, né? Até com vergonha de chegar num lugar bem chique, né? Porque o César conhece, sou bem caipirinha, né? Vocês veem que eu sou caipirinha, né? Amém. É o caipirinha. E daí cheguei lá, meu Deus do céu, né? Mas fui lá, orei, né? Aí a gente estava construindo a igreja, né? Daí ele falou ao pastor, diz, ó, tem aqui, você vai fazer uma oração, você não vai estar levando o envelope de dízimo, de oferta, né? Só se Deus mesmo tocar no coração mesmo, né? Aí me entregaram o dinheiro na mão, né? Porque eles tinham recebido. Deram para construção, um deu 10 mil reais, outro deu 5 mil reais. Então Deus faz essas coisas, é Deus que faz. E Deus pode pedir algumas coisas sobre vocês, mas traga para Deus. Se você tem uma dívida, depois, bem no final lá, depois que nós participar da ceia, se tem alguma dívida, você vem falar comigo, eu vou estar orando. Se tiver alguma coisa trancada que você não recebe de jeito nenhum, mas faça um propósito com Deus e traga para a igreja, que Deus vai abençoar. O nosso propósito é de nós ver isso aqui, quem sabe na outra ceia ministerial, ou para outra ceia, principalmente para outra ceia, já tudo prontinho, eu creio. Passando essa ceia, essa outra ministerial, vem na outra, eu creio que vai estar tudo arrumadinho, amém? Porque isso é desejo do nosso coração. Por isso que eu digo, Deus dá oportunidade nessa. Se Deus não coloca sobre mim, você não ia saber de nada, eu também de nada, mas é Deus de oportunidade. Eu digo, não, Sérgio, você veja qualquer coisa, você pode chamar na outra, mas Ele me chamou hoje, porque Deus tem pressa de fazer algo, Deus tem pressa de te abençoar, amém? Então, eu vou distribuir esse envelope para cada um de vocês, e eu vou estar orando. Não importa.
antes daí eu vou ficar guardando depois. Todos vocês que não pegaram, então tragam, vocês podem ter um envelope em casa, ou pegam outro dia aqui com o missionário, e vocês têm 30 dias. Se você receber antes, um milagre acontece antes na tua vida, você traz. Tá bom, então, tá certo. Eu estava falando que até no final do culto ela faz mais envelope. E então esse compromisso, eu quero que todos peguem. Você não vai perder com isso, porque Deus vai te dar. Não sei, Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém, aquela jovenzinha, Deus vai usar alguém para entregar para ela. Vai. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, ó Deus, aqui, ó Deus, estás entregue os envelopes, conforme, ó Deus, o Senhor nos orientou. E eu creio que o Senhor é o Deus de Elias, é o Deus da provisão, é o Deus que multiplicou. E eu chorei de multiplicar e abençoar. Abençoa todos que aqui estão. Abençoa, Deus, da criancinha até o mais de idade. Todos são abençoados e agraciados. A partir de hoje, chorei de derramar uma bênção tal, que ela virá com abastança. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou dar salve de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Essa semana estive com o pastor Osíris, foi na terça, né, pastor? Foi? Na terça-feira à tarde, nós fomos até o cartório de Santa Felicidade para assinar a documentação para passar o imóvel lá onde tem a ICB Santa Felicidade para o nome da igreja. O terreno lá, o terreno e a construção foram feitos pelo pastor Osíris, recurso dele próprio e recurso que ele foi levantando ao longo do tempo para construir aquele prédio lá. Mas só que está tudo no nome dele, e a gente foi fazer essa transferência aí, né, pastor? Sim, ficar pronto o papel, a gente vai marcar um culto lá para a consagração do pastor Beto. Vou estar lá com vocês, né, para a gente receber essa oferta, né? De coração ele já tinha dado para a igreja, mas agora de papel, tudo documentadinho, um imóvel que tem um valor nominal aí mais de 800 mil reais, gente, não é? Uma excelente oferta, né, pastor Beto? Não é? E quando estávamos voltando de lá, ele falou comigo sobre o que Deus tinha colocado no coração dele, de ele trazer uma palavra para levantar uma oferta para a reforma do templo aqui, porque Deus sempre abençoou ele nessa área, né? Pastor Osíris, um homem que tem o segundo ou terceiro do primário, né, pastor? Mas um homem que Deus prosperou e abençoou, e ele tem legalidade para ministrar isso nas nossas vidas, amém? E eu quero dar um testemunho particular agora meu, que aconteceu aqui nesse momento, não é? Quando ele estava pregando, né? Eu já há algum tempo eu tenho desenvolvido um trabalho para ter uma renda extra de venda de consórcio, não é? Comecei numa empresa, vi que não deu certo, fui para outra, hoje eu estou vendendo da Servopa, e semana passada eu fiz a primeira venda e fiquei feliz demais, gente, entendeu? Fiquei feliz demais, já anotei a comissão, uma comissão boa, uma excelente comissão, não é? Eu falei, rapaz, já tinha feito planos para aquele negócio, né? Pastor Osíris pregando aqui agora, pastor Marquinhos. Oh, Jesus, minha primeira comissão. Mas glória a Deus, né? A Bíblia diz quando depois da colheita, o primeiro pão que é assado é consagrado ao Senhor, é sinal que toda a colheita é do Senhor. E vem exatamente essa palavra, meu irmão. Então, né, na próxima ceia, eu estarei consagrando, na próxima ceia ministerial, não é? Estarei consagrando uma oferta de R$550 para a reforma da igreja, e na ceia de novembro, que eu recebo a comissão em 2 vezes, eu vou estar consagrando outra parte dela, mais R$550, não é? Para a gente acelerar aí, né? Um testemunho pessoal que Deus tocou. Não sei se Deus queria falar com alguém, acho que Ele queria falar comigo mesmo. Estava até orando, Deus fala com os irmãos, aí Deus falou comigo. Glória a Deus. Amém, 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 glória a Deus.
Eu fazendo propaganda, se alguém quiser comprar um consórcio, pode me chamar em particular. Essa comissão já foi, preciso de outra agora. Irmãos, vamos orar para Deus falar conosco. Pai, obrigado, Pai, por este momento aqui. Nós colocamos este momento agora da ministração da palavra em Tuas mãos. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma profunda, transformadora e libertadora, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse tempo nós estamos vendo debaixo de uma palavra profética, amém? Quem lembra o que é a palavra profética aí? É tempo de expansão, né? Então, desde o início deste ano, nós temos pregado uma mensagem para vocês. Eu digo nós, eu e os pastores das congregações, para conduzir cada um de vocês e nós como igreja a expansão que Deus tem para nós, amém? Né? Aqui na sede especificamente, toda a palavra eu tenho pregado debaixo desse tema de expansão, mesmo que o seu pastor não tenha usado especificamente a palavra, mas eu tenho certeza que ele está conduzindo você para a expansão que Deus tem para você, amém? Aleluia. E nós vamos entrar num tempo agora que é um tempo muito importante para nós, desde o primeiro dia desse ano, não é? Tudo que Deus tem colocado no nosso coração para trazer para a igreja é para nos preparar agora para o segundo semestre que já começou, amém? Amém. Hoje é dia 13, né? Já estamos então, né, há 13 dias do segundo semestre, amém? E nós queremos começar a trabalhar um tema para direcionar, não é, como que vai ser a sua postura na igreja, não só nesse último semestre, mas a partir desse momento, amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre a expansão da colheita. Repita comigo, a expansão da colheita, amém? Irmãos, eu confesso para vocês que durante a semana eu estava planejando no meu coração trazer para os irmãos uma palavra de ânimo. Quem gosta de receber o ânimo aí? A gente precisa de uma palavra de ânimo, né? Confesso que eu não sou muito bom nesse tipo de palavra, não é? Mas eu estava buscando no Senhor uma palavra de ânimo. O meu objetivo como pastor de vocês, pastor aqui do campo, era trazer uma palavra de ânimo para que vocês saíssem daqui animados para a grande colheita. Temos ou não temos uma grande colheita? Sim ou não? Não é? A minha oração é para que quando eu pregasse para vocês aqui, o Espírito Santo acendesse um fogo no coração de vocês e vocês saíssem falando de Jesus até para os postes na rua, né? Convidava os postes para ir no culto, os postes para ir na igreja, todo mundo que você encontrasse pela frente, né? Mas agora, um pouco antes de eu vir para cá, o Senhor começou a falar comigo, e o tema, não mudou o tema é o mesmo, mas eu discerni que o foco da mensagem que o Senhor quer trazer para a gente hoje aqui, não é para que não é uma palavra de ânimo, né? Eu discerni pelo que o Senhor começou a me conduzir, até falava com o Rudy ali, ó, Deus começou a mudar a mensagem agora, já no final da tarde, né? E eu discerni que não é uma palavra de ânimo que nós precisamos, mas na verdade uma palavra de arrependimento, amém? Então eu quero trazer para você hoje aqui uma palavra, e eu tenho convicção dentro de mim que o Espírito Santo quer gerar em nós arrependimento, não é? Porque na verdade o que muda a nossa vida e o que nos conduz ao plano de Deus não é o ânimo, não é? É o arrependimento. E o que é o arrependimento, meus irmãos? É uma decisão profunda de mudança, amém? Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver aquilo que como igreja, como indivíduos, nós não estamos em acordo com a vontade de Deus e precisamos tomar uma decisão, custe o que custar, de viver uma mudança profunda e sem volta nas nossas vidas. Isso é, de fato, o arrependimento, é uma mudança de direção, a fim de nos alinharmos
com a vontade de Deus. Amém? Quem tem vontade de estar alinhado com a vontade de Deus? E é só o arrependimento que gera isso em nós. Amém? Então eu queria que você saísse daqui alegre, feliz, mas eu acho que Deus quer que nós saiamos daqui humilhados, envergonhados, não é? Decididos a ter uma verdadeira mudança na nossa vida. Amém? Quero começar lendo com vocês então Mateus 9, do 35 ao 38. Mateus 9, do 35 ao 38 no NVI. Diz assim, ó: Jesus ia passando por toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, imagina só uma situação, né? Você vai, né, na fazenda de um grande fazendeiro, e você vai conversar com ele, e ele está reclamando da escassez, está reclamando das dificuldades, fala para você que os silos, né, estão vazios. Aí você sai com ele para dar uma olhada na fazenda, e para sua surpresa, os campos estão prontos para a colheita. Mas mesmo estando pronto para a colheita, ele está vivendo um momento de escassez. O que você diria? O que você diria para ele? Me ajuda aí. O que você diria? O que você diria, Tiago? Só colher a plantação. Não é verdade? Ou, mas vem cá, por que tu não colhe essa plantação? Não é verdade? Não é? E aí, gente, está a resposta para muita dificuldade que nós passamos, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, como também na nossa vida como igreja. Amém? Porque não nos falta o que colher, nos falta colher. Essa é a grande realidade, não é? E assim como não é contraditório um fazendeiro com um grande campo pronto para ser colhido, com escassez na sua vida, seus silos estão vazios, não é? A sua sementeira está vazia. Nós muitas vezes também passamos essa realidade como igreja, como pessoas, não é? Entenda uma coisa: e a pessoa que não colhe na igreja, na verdade, ela não faz a colheita em lugar nenhum. Essa é a grande realidade. Entendeu? Então, como você não tem conseguido colher, talvez, as boas coisas na sua casa, no seu casamento, como talvez você não tenha conseguido colher as boas sementes, né, no seu trabalho, na sua vida profissional, né, você também não tem conseguido colher as sementes, a colheita que você precisa colher no reino de Deus, na igreja, para que você tenha, né, uma vida em abundância, amém? Porque a vida em abundância que o Senhor prometeu para nós, ela está ligada a uma colheita, concorda comigo? Não é? Deus tem uma colheita para nós, e se não fizermos a colheita, nós não veremos essa abundância. E quando nós falamos de expansão da colheita, nós estamos falando exatamente aqui dessa expansão que o Senhor, Ele nos orienta que a gente ore para que isso aconteça. O Senhor, Ele nos orienta a orar para que hajam mais trabalhadores para que a colheita seja feita. Amém? Eu estava assistindo essa semana uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, e ele trouxe no seu sermão, eu não sei a fonte,
que ele citou, mas conhecendo ele, né, o tipo de homem que ele é, jamais ele traria uma informação solta ali na mensagem dele. Eu não sei a fonte, estou usando a mensagem dele como minha fonte, mas como ele é um homem sério, um homem comprometido com a palavra, não é? Eu tenho certeza que ele viu isso em alguma fonte fidedigna. E ele trouxe uma estatística na pregação, que ele diz que aproximadamente 90% dos crentes nunca trouxeram nem uma alma para Jesus. E digo assim, fruto de um evangelismo pessoal, não é? A pessoa foi, a pessoa falou de Cristo e a pessoa trouxe essa pessoa para Cristo e para a igreja. Então ele trouxe essa estatística que 90% das pessoas que frequentam uma igreja, elas nunca trouxeram uma alma para Jesus. E ele completa então que o resultado que nós vemos na igreja é o resultado do trabalho de aproximadamente 10% dos cristãos. Não é? A seara é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, não é? Porque a grande verdade, irmãos, quando e essa semana eu estava meditando nessa questão de colheita, e eu não quero trazer uma palavra que você vai usar só na igreja, até porque toda palavra você tem que usar em toda a área da sua vida, mas eu comecei a observar que as pessoas, de fato, elas têm uma dificuldade em fazer colheitas em todas as áreas da vida delas. Não conseguem, tirar do ambiente onde elas estão o melhor. Existe, em função da nossa natureza humana, uma indisposição para que a gente tenha que fazer essa colheita, até porque fazer a colheita em função, da maldição que veio sobre a terra, por causa do pecado de Adão, precisa fazer o que agora? Precisa trabalhar em um trabalho que é cansativo, é o labor, não é um trabalho que faz a gente suar. O Senhor disse para Adão que antes a terra produzia coisas boas normalmente. Agora a terra, ela só dá mato, abrolhos e espinhos. Você já viu aquela pessoa que a gente não fez nada, ela veio para a igreja? Para vigiar, que pode ser um espinho, você está me entendendo? Pode ser um abrolho, pode ser um mato, pode ser um joio, e rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês, estatisticamente, não é? Aquelas pessoas assim que vêm do nada, que parecem um presente de Deus na vida da gente, rapaz, daqui a pouco vira um problema, Essa é uma experiência pessoal, Eu fiz um flashback da minha vida ministerial para trás aí, em função de algumas situações, e eu pensei, cara, a gente tem que ter cuidado, cara, com as pessoas que vêm, Porque geralmente a pessoa que vem assim, não, cheguei, estava passando aqui, entrei, Ou seja, não houve o esforço de ninguém para evangelizá-la, para falar de Jesus, para trazê-la, não é? Ou seja, a terra deu de graça, não é? E a Bíblia diz que a terra, ela dá de graça essas coisas aí, por causa da maldição sobre a terra que veio por causa do pecado de Adão. Claro, não é? Que para tudo existe as suas exceções, não é verdade? Eu me lembro que a minha mãe e os meus dois irmãos, um mais velho e um mais novo, rapaz, eu fui o penúltimo lá de casa a converter, rapaz, eles oraram anos para mim vir para a igreja, não é? Quando minha mãe aceitou ter uma célula lá em casa, era sábado à noite, eu saía de casa todo sábado à noite, eu não ficava em casa, porque eu não queria participar da célula, então foi uma luta, até que eu vim, não é? E foi difícil, foi uma colheita difícil, não é? A minha mãe teve que orar e jejuar muito,
O meu irmão teve que orar, meus 2 irmãos tiveram que orar e jejuar muito, né? O meu pastor, depois que eu converti, teve que orar e jejuar muito e trabalhar muito para conseguir que eu tivesse uma vida consolidada no Senhor. Não foi fácil, dei trabalho pra caramba, por isso que eu não reclamo dos irmãos que não trabalham, porque, né, rapaz, quem planta, colhe, né? Então, irmãos, muitas pessoas têm essa indisposição da colheita, porque nós entendemos que às vezes uma vida com Deus vai ser uma vida fácil, nós queremos que as coisas aconteçam, e Deus quer que nós tenhamos atitudes, não é? Uma atitude sacrificial, para que através de nós, Ele faça as coisas acontecerem, amém? E para isso é importante, nós entendemos algumas coisas, uma coisa muito importante da nossa fé, que qual é o sentido e o propósito da nossa vida de fé. Irmãos, quando, né, eu vi essa estatística e o Senhor me trouxe isso agora à tarde, no final da tarde, na minha mente, não é? Irmãos, por que 90% das pessoas que frequentam uma igreja hoje não trazem nenhuma alma para Jesus? Por quê? Porque elas estão desviadas do seu propósito, do propósito da sua vida de fé. Elas estão desviadas, não é? Imagina só um marido que não traz o sustento para casa. Ele está desviado, biblicamente, de um dos seus principais propósitos de marido, não é verdade? O marido, o pai, ele tem que, né, ele tem que prover, ele tem que promover e ele tem que proteger. Tem que fazer o quê? Prover. Tem que promover dando direção e ele tem que proteger. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Imagina só a esposa se sente ameaçada, o filho se sente ameaçado e fala assim, ó, nem adianta chamar o meu pai, nem adianta chamar o meu marido, porque ele não faz nada. Você está me entendendo? Né? Imagina a esposa e os filhos pensarem assim. Eu sempre que eu vim de uma casa assim, não é? A minha mãe falou assim, ó, vocês têm que crescer de uma vez, para vocês começar a trabalhar, como se pudesse acelerar o tempo, né? Porque só eu sustento a casa, o pai de vocês não me ajuda. E com 14 anos eu comecei a trabalhar, porque o meu pai não ajudava a minha mãe, não é? Uma pessoa que está desviada do seu propósito bíblico. E assim como nós encontramos pessoas em diversas áreas da sua vida desviada do propósito de Deus para ela, infelizmente, na igreja nós encontramos, e segundo essa estatística aí, não é, relatada pelo Hernandes Dias Lopes, 90% das pessoas, elas estão desviadas de um dos principais propósitos da igreja. Amém? Não é? Então, nós temos que entender qual é, né, o sentido e o propósito da nossa vida de fé. Lá em Efésios 2, do 6 ao 10, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, o desvio do propósito é tão grande, que tem muitas pessoas que usam esse versículo aí, ó, pois pela fé, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Quem é que salva? A graça. E as pessoas usam, não é, esse texto, mas pastor, a salvação vem pela graça, não é por obras. Assim, ó, isso não vem de vocês, é dom de Deus, ou seja, isso não vem por obras. E muitas pessoas estão tão desviadas do seu propósito como igreja, que elas usam versículos como esse aí, para dizer que não precisam cumprir o propósito da igreja, porque a fé, ela vem pela graça e não por obras. Só que, olha o que o texto diz: pois pela graça vocês são, quem é que salva? Jesus, por meio da
Mas é a sua graça? Não, por meio da... Que fé é essa? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Que fé é essa que ele está falando aí? Qual é a fé que salva? Quem sabe dizer aí? Está lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 10. Oi? Não, não é. É Romanos 10 ou 8. Aquele texto que diz que se com a boca, se com o coração nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e com a boca confessarmos que Ele é Senhor, o que vai acontecer? Então a graça vem por meio dessa fé. E a palavra ali, né, nesse texto, é curios, fala assim, curios. O que significa curios? Senhor de escravo. Ou seja, se a gente crê que Jesus é o Messias, que Ele ressuscitou dos mortos, e se nós cremos que nós somos escravos dEle, que Ele é o nosso Senhor de escravo, é o nosso dono, nós seremos salvos. Romanos 10, 9 ao 13. Coloca para nós aí. Olha ali, presta atenção. Se com a boca você confessar que Jesus